ok? Vai ficar salvo, nós vamos gravar, vamos editar e vai para o Facebook, se Deus. Tá bom? É isso aí. Espero que o som esteja legal. Gostaria que o meu secretário depois desse uma olhada para mim, ver se está legal o meu som aí, se está legal. O Gustavo vai testar o microfone também, tá? Estamos aqui para falar sobre reforma protestante, tá? Reforma protestante, 504 anos, né? Tá joia? Tá tranquilo? Beleza, Gustavo, então faz um teste também, apresenta-se. Boa noite, né? Bacana estar aqui para poder Isso. compartilhar e aprender, né? Um professor, escritor, um pouquinho desse momento tão especial, tão importante na história mundial, né? É Pré-reforma. verdade. É o marco, né? Historicamente falando, a reforma protestante foi um dos maiores marcos da história pós-Cristo, né? Eu acho que Certamente. eu vou aproveitar muito para tirar muitas dúvidas aqui e mergulhar um pouquinho nesse assunto. Eu estava lembrando uma vez, eu li uma frase de Jan Hus, né? Aham. Ganso, né? João Ganso, praticamente a Isso, tradução, não é isso? isso mesmo. E eu não sei se ela realmente aconteceu, mas quando ele estava preso, prestes a ser, né, queimado, enforcado, né? Isso. Ele faz a seguinte frase: hoje vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vocês não poderão matar o cisne. Ele Exatamente. profetizou ali. Mas Lutero. depois desse estudo, ler o seu livro, eu fiquei me questionando se realmente eles mataram o ganso. Porque houve um grande peso, a gente aprende muito quando estuda sobre a pré-reforma, não é verdade, É professor? verdade, muito mesmo. Gustavo, ele é membro da Segunda Igreja Batista aqui de Itaperuna, líder dos jovens, né, Gustavo? Isso, pastor da juventude da Segunda Igreja Batista. Gustavo Che, é isso mesmo? Che. 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 Gustavo Che. Fica legal, né? Fica soa bem, né? É. Bom, e é isso daí. Nós estamos aqui exatamente hoje para falar sobre a reforma protestante. Para quem não sabe, dia 31 de outubro, tá? Comemora-se 404 anos da reforma. Então, nós vamos hoje trabalhar exatamente, claro, né? Não podia ser diferente esse tema. E ali nós colocamos um título, né? Que nós vamos ficar em torno disso daí, que é Antes de Lutero. Antes de Lutero. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos conversar aqui um mundo pré-reforma, né? E aí nós vamos conversar sobre aqui, falar sobre os reformadores, vamos falar sobre o mundo, né? Socialmente falando, economicamente falando. Então, vamos conversar isso daqui, nós vamos comemorar, sim, a reforma protestante. Este ano eu senti muita falta de algumas instituições, seminários, igrejas, trabalhar esse tema, Gustavo. Ficou meio esquecido, né? Falamos muito em 2017 a respeito disso, né? Na comemoração da data, mas depois não se falou mais. Verdade. Quase nada mais. Inclusive o livro que eu tenho aqui, fazendo uma propaganda aqui, esse livro Reforma Protestante, a Revolução, é exatamente a origem do comemorando-se, no caso, os 500 anos da Reforma. Tanto é que ele tem um selo, né? Reforma Protestante, 500 anos. Tá? Eu Tá aí, ó. recomendo, eu recomendo. Olha lá, o Gustavo leu e recomenda, tá? Bom, não sei quantos têm coragem de fazer isso, mas ele teve. Esse aqui é outro livro meu que também fala sobre a reforma, só que lá no final um contexto e mais um pouquinho de Lutero, né? Que é a história do cristianismo no Ocidente, tá? É outro livro também aí que nós temos, tá? Graças a Deus. Bom, é isso daí. Nós vamos fazer uma oração neste momento e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento aqui que vamos passar aqui, né? Nossa intenção é chegarmos até mais ou menos aí às 9 horas, né? 1 hora mais ou menos de comentário sobre a reforma, com esse tema que nós já colocamos aqui, com o título, né? Antes de Lutero. Tá bom? Vamos orar. Pedir ao Gustavo para fazer essa oração, meu convidado, que especial. Ao Senhor, então. Deus, nós te agradecemos por esse tempo e te pedimos, ó Pai, que seja mais do que uma aula, que o Senhor venha o tempo todo ministrar os nossos corações, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em nosso meio. Obrigado pela oportunidade, a liberdade que nós temos em nosso país, por poder falar dessas coisas, ó Pai, coisa boa.
Que o Brasil continue desta maneira, livre para poder falar de tudo que aconteceu, do que está acontecendo, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo. Abençoe o pastor Ronaldo, todos os ouvintes aí, participantes, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos passar aqui então. Pessoal que está em casa aí, nós vamos então começar aqui. Nós temos alguns slides aqui. Vocês vão poder ver na tela ali da TV e nós vamos comentando aqui, tá? Vai passar para vocês aí, vai chegar para vocês. É isso aí, ó. Esse aqui eu tenho um mapa da Europa, daquele contexto, tá? Do contexto da reforma. É um mapa que a gente pode pensar ali em torno do século XV, XVI, certo? 14 também, de certa forma 14 também, tá? Então, o mundo, ali está o mundo europeu daquele contexto, né? Daquela época. Isso é a geografia, né? E nós temos ali em cima algumas informações, né? Contexto, então, do século, nós vamos trabalhar aqui do século XII ao século XVI, né, quando Lutero chega, né, historicamente falando, e aí nós vamos, nesse tempo histórico, do XII até o XVI, no caso, vamos colocar assim, nós temos a peste bubônica e a peste negra, né, conhecida, que vai realmente matar cerca de, alguns dizem, né, cerca de 5 milhões de pessoas, outros colocam um número maior ainda, tá, na Europa. E nesse contexto também nós temos a Guerra dos 100 Anos, entre a França e Inglaterra, tá? E também nós temos aí os Habsburgo, que é uma família, né, austríaca, que vai controlar o Sacro Império Romano Germânico, né? Isso daí. E aí nós vamos mostrar essas guerras entre a família Habsburgo, a França, essas coisas todas. E também nós vamos falar um pouquinho sobre os muçulmanos, os turcos que vão, no caso, tentar a todo custo entrar na Europa, tá bom? Conquistar a Europa. Bom, esse é o mapa. Nós vamos passando, então, essa Europa que a gente está vendo aqui. Às vezes eu vou ficar em pé para poder visualizar ou mostrar alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem o Sacro Império Romano Germânico. Notem que é tudo fragmentado, tá tudo fragmentado, são pequenos principados, reinos, né? E aqui eu tenho a Itália. A Itália é aqui, esse verde aqui, né? Esse destaque verde aqui são os estados pontifícios e os outros estados, né, como os estados de Nápoles, de República de Florença, Gênova, Veneza, etc. Tal. Esse aqui na Península Itálica. Lembrando que naquela época não tinha o que nós conhecemos como a Itália, Estado, e nem a Alemanha como Estado. Isso só irá acontecer lá no século XIX, em 1871, tá? Mais ou menos isso daí, que eles tornar-se-ão Estados, tá? Tanto a Itália quanto a que nós conhecemos hoje como Alemanha. Mas aqui tem o reino da França. Nós temos ali o reino de Castela e Aragão, que vai se unir, tá? Em 1498, e nós teremos o que nós conhecemos hoje como a Espanha. Esse é o mundo daquela época, que eu tenho os muçulmanos, né, que estão tentando entrar na Europa. Esse é o lance, né? A família dos Habsburgo controla o Sacro Império Romano Germânico, né? E é isso daí, esse contexto. A gente vai entendendo melhor ao longo aí das nossas conversas aqui. Legal? Vamos lá então, vamos agora para o outro slide aqui, seguindo aqui, tá? Gustavo, você já ouviu falar, né? Dos valdenses, né? Esse grande nobre aí, né? Acabou fundando esse movimento espiritual. Na verdade, nós percebemos que havia já uma tendência, uma vontade, uma disposição. Na verdade, havia muitos conflitos com a Igreja Católica, principalmente com as indulgências. Sempre quando nós lembramos sobre esses pré-reformadores, como aconteceu com Lutero, todos eles, realmente, o conflito era sempre com as indulgências, o principal conflito. Isso é verdade. E os valdenses estão no século XII, a data, né?
Ele é um rico mercador, um rico comerciante da cidade de Lyon, claro, na França. E, olha lá, 1140, 1217. É um homem que deixou tudo em prol de pregar o evangelho e viver o evangelho. Uma coisa é só pregá-lo, outra coisa é vivê-lo. Porque uma coisa é pregar o evangelho, outra coisa é viver. Ele abandona aquela riqueza dele, dá aos pobres, né? Faz doações aos pobres e deixa lá alguma coisa para suas irmãs e mãe lá, esposa, né? Alguma coisa assim, e sai para pregar o evangelho, tá? E é claro que esse movimento ele vai crescer, né? Ele vai incomodar a igreja da época, né? No caso, é lógico que a igreja católica, a gente não pode confundir as coisas, né, Gustavo? Uma coisa é a igreja católica do século XII, aqui dos valdenses. A outra coisa é a igreja católica agora, né? Perfeito. É uma coisa diferente, a gente não pode confundir. Como o pessoal que está assistindo aí também, naturalmente, não irá confundir isso, né? Uma coisa é a igreja agora, né? A igreja católica agora, em outro contexto, a outra coisa é aquela igreja daquele contexto, né? Então, as coisas eram diferentes. E a maneira de olhar, claro que também era diferente, tá? Hoje vivemos num contexto democrático, né? Aquele era um contexto, pode-se dizer, absolutista, né? De poder centralizado, então é diferente. Porque as pessoas confundem, né? O mundo era diferente, né? Não existia democracias. Os estados estavam sendo formados ainda, como o senhor disse, haviam poucos estados ainda. Havia a Europa feudal. Sim. Né? Então era muito diferente do mundo de hoje. Então, às vezes, as pessoas querem falar sobre isso e não querem analisar aquele contexto, né? E acham que, não, é totalmente diferente em relação a como o enfrentamento de algo contrário, né? De uma heresia. Naquele tempo era outro. Não existiam constituições, né? Exato. Existia um decreto de um papa. Exato. E não existia também, não existe agora, existia naquela época, que nós conhecemos como a Inquisição, né? Historicamente como a Inquisição. Quer dizer, hoje não existe isso. Né? Não, mas naquele tempo existia. E um detalhe importante, a imprensa ainda não havia sido formada aqui ainda não. Não. Então o acesso à literatura era praticamente nenhum, eram pouquíssimos aqui. Era, também. Então se um clero chegasse e dissesse para toda a população, olha, Deus disse que deve ser feito dessa maneira, como discutir com ele? É verdade. É verdade. E é isso daí. Então, os valdenses, Pedro Valdo, então, ele vai sair, né, pregando o evangelho, vai criar o que é chamado de fraternidade laica. Por quê? Porque eles não são muito assim fãs de digamos, de uma hierarquia, né, da igreja como era da igreja dominante, né? Eles não trabalhavam essa ideia, eles saíam pregando mesmo o evangelho e vivendo o evangelho, né? E eles eram contra algumas coisas, como por exemplo, né, a autoridade, né, suprema, muitas vezes assim, política do Papa, da igreja, essas coisas assim, né? E penso que ele foi impactado certamente pela leitura da palavra. O que acontece é o seguinte, eu acredito que ele tem acesso à palavra porque ele era nobre. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a alguma literatura. Sim. Ele deve ser um homem privilegiado para a época dele. Era muito, né? Era um homem rico que tinha conhecido um pouco da literatura, né? E ele sentiu no coração dele, no texto bíblico, né? Ele sentiu no coração dele que deveria fazer isso daí, sair pregando o evangelho e viver a simplicidade, viver digamos, a pobreza, né? Nesse sentido mesmo, de serem pregadores que andam fazendo aquilo que Cristo fez, né? Sem pensar em riquezas, né? O que infelizmente hoje parece que não é tanto assim, né? Muitos não olham assim, né? Muitos já pensam, quando olham para a religião, já pensam na questão da riqueza, do poder, né, financeiro. E Pedro Valdo é um homem que realmente faz isso, né? Que parte, deixa tudo de lado, tudo que é riqueza de lado e vai trabalhar com os pobres, né? Pregar o evangelho. Podemos chamá-lo de pré-reformador ou reformador? Ele é um pré-reformador. Pré-reformador. Né? Todos que eram antes do que nós conhecemos
forma, é chamado de pré-reformador, historicamente falando. Embora não deixa de ser um reformador, no seu contexto histórico. E no contexto histórico dele, ele foi, de certa forma, um reformador. E o que ele queria também era reformar a igreja. Tá? É o que ele queria. Exatamente. A intenção dele, nós lemos que ele não tem onde sair da igreja. Na verdade, a ideia que dá é que todo o ensino vinha da igreja. Os seminários, as faculdades. Quem dominava todo o ensino era a igreja. Ou seja, esse homem certamente foi doutrinado, foi ensinado e ele tentou, né, emplacar a reforma. Ele tentou. Ele tentou fazer uma reforma do que ele entendia que era correto. Uma vida simples, sem luxo, né? Uma vida realmente pregando a palavra de Deus, sem essa coisa da hierarquia, né? E a instituição, uma coisa realmente da igreja que anda, uma igreja que caminha pregando as escrituras para as pessoas, explicando as escrituras, né? E, pastor Ronaldo, a ideia que nós temos também é que ele teve sucesso nisso. Ele teve sucesso. Ele deixou seguidores, entendeu? A igreja acabou não matando ele como fez com outros. Não fez, embora tentou muito, né? Os valdenses, poxa, são milhares e milhares de valdenses que foram mortos, né? Porque eles eram chamados de heréticos, né, pela igreja, e como eu disse, naquele contexto realmente era assim. Qual o peso desse termo excomungado? Você foi excomungado naquela época? Vamos tentar imaginar isso. Naquela época é como se a pessoa fosse, entre aspas, não entre aspas, mas entendamos que é para fazer um destaque aqui, lançado no inferno. Porque fora da igreja, a ideia da igreja católica, você não tinha, ninguém tinha salvação. Então, a partir do momento que um grupo herético, né, a partir daquele momento que ele foi excomungado, né, pronto, ele foi lançado no inferno, né, de certa forma. Agora, é lógico que eles não acreditavam nisso. Se acreditassem nisso, eles não tinham feito o que fizeram, né? Então, eles continuaram pregando o evangelho do jeito que eles entendiam, tá? Contrariando alguns ensinos da igreja católica, né? Claro, né? Vários ensinos, como a adoração às imagens, aos santos, essas coisas todas, até mesmo relacionado à Bíblia, né? Uma maneira de vê-la, querer que a Bíblia fosse lida por todos os leigos, por todas as pessoas. E naquela época, todo mundo sabe que o leigo, a pessoa comum, não tinha acesso, né? Não podia, dependeria realmente do clero, geralmente do alto clero, interpretar as escrituras. E ele não entendia assim. Ele entendia que todo mundo tinha direito às escrituras, acesso às escrituras. Todo mundo devia ter esse direito. Então, certamente, esses pré-reformadores, para eles se manifestarem publicamente a sua fé, o que eles acreditam, a sua crença, certamente a primeira coisa que aconteceu com eles foi a desconstrução da Igreja Católica. Sim, teve que desconstruir aquelas ideias, né, dogmáticas, doutrinárias. E eles fizeram isso, e tanto é que eles estão aí até hoje, né? Tem valdenses na Argentina, tem valdenses nos Estados Unidos, tem valdenses na Europa, tem valdenses no Brasil, tem acho que no Sul tem valdenses. Se tornou um estilo de vida. Exato, um estilo de vida. É claro que é diferente os valdenses daquele contexto para hoje, mas segue a mesma linha. Eles sobreviveram. E morreram, não há tempo aqui para isso, para mostrar como eles morreram, né? Mas são cenas que, digamos, proibidas para menores, porque realmente são cenas terríveis, né? Torturas, etc. Mas sobreviveram, tá? E é isso que nós queremos mostrar aqui, o mundo antes de Lutero, esse é o tema, né? Aí, no caso, tem outros também, tem os cátaros, por exemplo, os albigenses, né? E aí é uma outra linha que não é uma linha que eu poderia chamar de pré-reformadores, mas são heréticos, grupos chamados heréticos daquele contexto pela a igreja dominante, né? É isso aí. Mas a ideia que temos também, eu não sei se eu estou pensando certo, mas vamos lá. Por exemplo, os valdenses, os cátaros, eles tomaram essa posição dessa desconstrução da Igreja Católica e começaram a viver assim.
A diferença, parece que eu tenho, é que Lutero ele foi mais um doutrinador. Ele acabou registrando aquilo, dando uma linha de pensamento para as pessoas. Ele apresentou mais um modo de viver. Exato. Ele foi, sim, um doutrinador. Ele escreveu mais, ele desenvolveu mais as ideias, etc. Né? Lutero lá, no caso, o Lutero lá. O valdense é a coisa mais da prática, da vida, o evangelho prático. Não era tanto aquilo de deixar livros. Então, a comparação entre o Pedro Valdo e Lutero, Lutero está em outro contexto. Nós podemos afirmar categoricamente que os valdenses preparam o caminho para Lutero. Tá? Lá, aí Lutero vai trabalhar a questão da doutrina, dos dogmas da igreja, vai trabalhar essas questões de livros, teses. Valdo é mais a questão da prática, né? É pragmático, é aquela coisa do fazer o que tem que fazer, né? Não é, tem o que é básico teoricamente, mas é fazer o que tem que fazer. Então, vão sair para pregar, vão anunciar. E Lutero acabou colhendo, né, o trabalho de todos eles, porque houve um descontentamento que foi crescendo cada vez mais por monarcas, estados. Isso mesmo. E Valdo não teve esse apoio também de tantos outros como o Lutero teve. Não. Então, no século XII, então, a gente falou sobre Pedro Valdo, os cátaros, tem o Pedro de Bruges também, que eu não coloquei aqui, também do século XII também, que é da França também, outros que vão ter ideias parecidas com as ideias dos valdenses e que dizem alguns que depois de serem perseguidos, tal, eles irão entrar e vão, digamos, vão se unir aos valdenses para o trabalho de Deus. Vamos dizer assim. Mas todos eles preparam o caminho para Lutero no século XIX. Agora, as cruzadas aqui que eu coloquei, viu? As cruzadas? Sim. Eu só coloquei um destaque aqui. As cruzadas, nesse contexto também, e de certa forma, as cruzadas, devido a, digamos que a maioria, né, das cruzadas foi uma derrota, né? Foi uma derrota para o mundo cristão. Tá? Teve uma ou outra situação de sucesso ali, mas a maioria não, a maioria foi realmente foi derrota ali, esse fracasso mesmo, né? No Valdense já estava no final das cruzadas, em 1200. Aquela surgiu com o Papa Urbano II, segundo, né? 1909. 1095, 1095, ali, que ele conclama o pessoal, chama o pessoal, aí passa por esse, vai terminar lá no final do século XIV, né? Final do século XIV. Agora eu destaquei aqui a Cruzada das Crianças. Por quê? Porque havia todo um misticismo em torno das cruzadas, né? Nós tínhamos as cruzadas oficiais, que alguns dizem que são 7, outros dizem que são 8, bom, não importa, né? Tinham as cruzadas oficiais, ou seja, as cruzadas oficiais eram cruzadas abençoadas pelo Papa, vamos dizer assim, né? E as outras cruzadas que as pessoas saíam assim, e falaram assim, nós vamos lá porque Deus está revelando a gente e tal, vamos lá, nós vamos tirar os muçulmanos da Terra Santa. Porque a ideia das cruzadas, todo mundo sabe disso, né? Eu creio, né? Que era tirar os muçulmanos da Terra, uma das ideias, um dos objetivos, porque é claro que tinham outros objetivos também, tá? Inclusive questão de conquistar terras, né? Para a nobreza, né? A nobreza falida europeia, também tem outros objetivos. Mas vamos colocar que seria esse o principal objetivo, né? Tirar os muçulmanos da Terra Santa, de Jerusalém. Muito bem. E uma das cruzadas que nós lemos sobre ela e que é triste é a cruzada, no caso, das crianças, né? Aquele milhares de crianças acompanhadas de alguns, obviamente, adultos, místicos também, profetas também, acreditando que Deus iria dar vitória diante dos muçulmanos, porque eram crianças inocentes. Uma tragédia, né? Tem relatos que crianças foram raptadas, escravizadas, violentadas.
Uma Exatamente. barbaridade. Foi um fracasso. Fracasso. Escravizadas. Um fracasso a cruzada das crianças. Então, esse período marca isso daí. E é claro que quando termina, né, essa série, As Cruzadas, né, a igreja ela não sai muito bem. Porque, olha bem, diante dos muçulmanos, se eu contabilizar, os cristãos não venceram. Tá? Eles não Sim. conseguiram o objetivo. Eu acho que na Que era Sexta realmente- Cruzada houve um acordo de paz, É, não é isso? Para eles poderem entrar em Jerusalém. Houve um passe para os cristãos poderem voltar a entrar em Jerusalém. eu acho que parece que é na quarta, mas com Saladino ali. Saladino, eles, isso. sim, eles conseguiram esse objetivo ali e tal, mas nem de longe é aquilo que eles queriam. Eles queriam realmente reconquistar a Terra Santa, reconquistar Jerusalém. Então, eles não conseguiram isso. Então, a igreja, de certa forma, ela sai um pouco assim, digamos, abalada desse momento, né, das cruzadas, né? As cruzadas não dão à igreja, digamos, tipo assim, a ideia é, poxa, a igreja venceu os muçulmanos, tirou os muçulmanos de Jerusalém. Ela não conseguiu Não isso, conseguiu. as cruzadas não conseguiram isso. Então, é preciso entender isso também. A Cruzada das Crianças só destaquei para mostrar esse momento caótico, difícil, terrível, né? Como você falou, né? Ou seja, a Igreja Católica entrou numa batalha, saiu desacreditada dela. Exato. Isso aí. Enfraquecida, nesse momento já não era favorável a ela. E isso tudo, as cruzadas, a peste bubônica, tudo isso vai enfraquecer a Igreja Católica nesse período, né? E vai preparar o caminho para a reforma um dia, né? Agora tem esses aí, você já ouviu falar neles, né? Claro, né? John. Os reformadores, né? Aí, ó, quem não conhece, acho que quase o cristão geralmente conhece, né? Nós temos aí, ali em cima, ali, John Wycliffe, né? Ou Wycliffe. Eles vão deixar seguidores, né? John Hus também, ali, vão deixar seguidores. Os Rusitas, os irmãos Morávios, dizem que irão sair dos seguidores de John Hus e Savonarola, tá? E um detalhe aqui que eu vou mostrar aqui nessa tela aqui. Olha bem, quando Lutero chega no século XVI, ele irá encontrar o quê? Ele irá encontrar esses grupos aqui. É isso que é importante que saibamos, né? Quando Lutero chega, ele encontra esses grupos aqui. Os Lollardos na Inglaterra, os Lollardos aqui no norte aqui da Europa Ocidental, os Rusitas, seguidores de John Hus, né? E os Morávios nessa região aqui, tá? Então, do contexto ali da chamada Áustria, né? Nessas áreas chamadas territórios alemães. Nós vamos encontrar os valdenses na França. Olha bem, quando Lutero chega, ele encontra os valdenses aqui nesse território francês ali, ó, aqui ao norte da Itália. Então, olha bem, tem gente que pensa, Gustavo, que Lutero chegou e pá, fez a reforma, como se fosse um passe de mágica, né? E ela foi construída paulatinamente, gradativamente. E quando Lutero chega, né, ele deve muito a quem? Aos pré-reformadores. John Wycliffe, 1328 a 1384, John Hus, né, 1373 até 1415, Savonarola, 1452 a 1498. Quer dizer, ele deve a esse pessoal, a esses pré-reformadores, deve a Pedro Valdo. E eles levantaram bandeiras importantes. Por exemplo, John Wycliffe, ele falava que ele defendia a pobreza apostólica. Você imagina isso naquele tempo? Naquele tempo. Você imagina isso? Complicado. Ele falava, mas os eleitos não são os eleitos são a igreja e não os cardeais. Exatamente. Quase todos eles
esses que estão ali e outros que não estão, eles vão trabalhar muito contra as teses, né? As aulas, porque todos eles eram professores, eram pessoas extremamente preparadas, né? Eles vão trabalhar contra esse clero, essa hierarquia, né, da religião. Todos eles. Mas, pois bem, né, pra você ver. Eu sempre acreditei, uma vez eu escutei uma história sobre Lutero, que o Lutero estava dentro lá dos seus estudos, ele viu uma Bíblia dentro de uma gaiola, ele ficou apaixonado, adoecido, até que liberaram ele ler aquela Bíblia, ele leu lá, o justo viverá pela fé. Na verdade, quando nós lemos um pouco mais, conhecemos a história dos pré-reformadores, nós vemos que essa canção já foi, né, cantada nos ouvidos de Lutero muito antes. Sim. Entendeu? Não havia nada de novo, não. Ele só seguiu aquilo que já estava sendo proclamado. Exato. E ele, claro que Lutero, bem informado que era, né? Ele sabia muito bem desses valdenses, desses Lollardo, desses Zitas. E aqui nós não podemos esquecer também de um grupo que não está ali e que estava nesse contexto também antes de Lutero, provavelmente, que eram os chamados anabatistas. Ué. Grupos que queriam rebatizar, né? Anabatista significa da ideia do grego de rebatizadores, né? Então eles estavam ali rebatizando, querendo rebatizar as pessoas, e eram perseguidos pela igreja também. Então Lutero, quando ele chega, esse pessoal todo está ali. É isso que essa live especial é com essa ideia de explicar que quando Lutero chega, antes dele, os pré-reformadores, com esses seguidores deles aí, como os Lollardos, os Valdenses, Anabatistas, esse pessoal aí irá preparar o terreno para Lutero. Perfeito. Aí, porque exatamente a ideia que nós sempre tivemos é que, por exemplo, John Huss, ele morreu e não teve sucesso. Não é verdade. Quando nós sabemos que tem os hussitas, ele deixou, a ideologia permaneceu. Exatamente. Ele não foi um fracassado nem de longe. Nem de longe. Nem de longe. Pelo contrário. Ele deixou seguidores que fizeram, que mudaram, foram missionários, pessoas que andavam nas casas. E, claro, muitos morreram. E houve guerra também. Houve a guerra dos hussitas também, né? Teve essa guerra e ali num contexto ali hoje a gente pode chamar da Tcheco ali, naquela região de Praga, né? Aquela área ali da então parte da Alemanha ainda, ou do Sacro Império Romano Germânico, mas eles saíram vencedores, porque eles conseguiram pregar o evangelho. Com todas as perseguições, nada os dominou, nada foi capaz de pará-los, né? Nem eles, nem os Lollardos, nem os valdenses, né? Então, quer dizer, ninguém aí foi Savonarola, também não, né? Savonarola é mais em Florença, né? Florença ali na República, né? Então República de Florença, né? De Maquiavel e de tantos outros, né? Renascentistas. Ele é daquele reino ali, mas é uma coisa mais local. Agora os outros não. Ele não deixa que se saiba seguidores assim, tal. É uma coisa mais local, né? É uma briga dele ali, com ideias também ligado à pureza, ligado contra a vaidade, essas coisas todas, né? Contra os jogos, essas coisas todas. Ele queria uma vida, digamos, evangélica, cristã, mais pura, né? Agora os outros, John Wycliffe, John Huss, eles deixam seguidores, e o Pedro Valdo já tinha deixado os seguidores. Então, quando o Lutero chega, ele encontra realmente um campo fértil, né? Sim, uma desconstrução da ideia que eles tinham a respeito de Deus, do próprio homem, que é o renascentismo aí chegando. Exato. Aí, nós vamos falar nele agora, né? Eu acho que é agora. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Vamos lá, mais um slide aí, ó. Pessoal de casa aí, olha, Deus abençoe. Você pode aí assistir, comentar também, caso queira fazê-lo. Tá? Depois a gente vai dar uma olhada, tá bom? Agora, olha bem, tem um lance aqui, outra coisa importante também, que eu coloquei aqui. Vocês já ouviram falar, eu creio que alguns já ouviram falar, no cativeiro babilônico da igreja. Não pode confundir com o cativeiro babilônico bíblico, né?
O cativeiro babilônico da igreja, claro, católica, tá, gente? Lógico. Eu vou levantar mais uma vez. 1309 a 1377, tá? A residência do Papa deixa de ser em Roma e ela vai para Avignon, ao sul da França, tá? Então, o cativeiro, porque lá fica cerca de 70 anos, né? Em Avignon. O papado, então, deixa de... porque todo mundo sabe que, historicamente, o papado, o trono do Papa, vamos dizer assim, né? A sede, a Santa Sé, em Roma. Então, passou por cerca de 70 anos a ser em Avignon, no sul da França, tá? Então, por isso é chamado cativeiro babilônico da igreja, tá bom? Por isso que é chamado, né? Chamado isso, tá bom? Certinho? O papado fica aqui em Avignon e, é claro, isso tudo tem uma questão política envolvida aí. Não é lá porque simplesmente tem uma questão política envolvendo o rei da França, né? Essas coisas todas, que era do interesse do rei da França que o Papa fosse para Avignon, até por questões econômicas, tá? Econômicas, né? O Papa mais o rei da França estavam brigados e isso deu origem a esse cativeiro todo aí. E a igreja também, isso mostra que a igreja estava dividida também. Claro que estava, né? Para acontecer isso, tá? Então, o papado, então, sai de Avignon, de Roma, e vai para Avignon, ao sul da França. É isso aí, Gustavo. E depois, né, de séculos e séculos de guerra, nós vemos a guerra de 100 anos, e países tão próximos, claro que a nacionalidade de um papa ela ia ser disputada ou não, ou desejada ou não. Exatamente. Até porque realmente quem tinha o papado, dominasse o papado, o rei que conseguisse ser amigo do papa, ele estava muito bem. Muito bem, ele estava, poxa, com poder, né? Ele já é o rei. E agora ele tem ao lado dele um aliado como o Papa, era muito interessante, era muito bom. Quando isso não era possível, como no caso do rei francês, Filipe, né? Quando isso não é possível, é lógico que o rei aí venceu temporariamente essa briga, levando, né, de certa forma, né, por meios políticos, o papado para Avignon, tá? Pelo menos temporariamente, certo? Bom, e aí tem outro negócio lá, que é chamado o quê? O grande cisma do Ocidente, ou o grande cisma da igreja, né? Ou cisma papal, chamado cisma papal também. Mas por que cisma papal? Tá? Porque é simples, né? Nesse tempo aí, nós tivemos o papado, depois dos 70 anos aqui, em 1337, o papado, através de meios, né, ali junto aos religiosos, né, eles lá, colegiados lá, decidiram então que o papado voltaria para Roma. Só que aí nem todos concordaram com esse processo, ou com o Papa que estava sendo colocado em Roma, aquela coisa toda. E o que vai acontecer? Nós vamos ter um Papa em Roma, outro Papa em Avignon, e depois, no finalzinho, surgirá um outro Papa no sul aqui da Itália, aliás, no norte da Itália, em Pisa, né? Mais ao norte da Itália. Então, nesse período aí de quantos anos mesmo? Olha aqui, 1378 a 1417, nós temos aí 22 mais 17, dá conta aí para quem é bom em matemática aí, gente? Quanto dá? 17. Vamos ver quanto. 2, tal. Nós vamos ter aí 32, 39 anos. 39. É isso aí. Acho que é isso, né? Aí, o meu secretário aí, fala aí para mim. Se eu não me engano, são 39 anos, né? Se eu não me engano. Tá vendo? É isso mesmo. Então, 39 anos teve essa situação toda aí, esse enrolo todo aí. O que só enfraqueceu a Igreja Católica. Isso. Com sua divisão num momento muito mais difícil. E prepara o terreno para quem? Lutero. Para Lutero chegar. É isso daí, prepara o terreno para Lutero. Então, mais ou menos ali, vamos colocar redondo aí 40 anos, né? Desse cisma
do Ocidente, ou cisma papal, onde os papas, a igreja será dividida através, obviamente, desses papas, chegando a ter 3 papas ao mesmo tempo. Um em Avignon, outro em Roma e outro em Pisa, como eu falei. Apenas 100 anos antes de Lutero. Apenas, mais ou menos, 100 anos antes de Lutero, porque vai terminar em 1517. Exatamente. Exatamente. E John Hus irá morrer em 1415, cerca de 100 anos antes de Lutero. Gente, estão percebendo que o mundo está sendo preparado para a chegada de Lutero, para a chegada da reforma, né? E quando Lutero chega, ele encontra um terreno muito fértil, preparado, né? E aí, no caso, lamentavelmente, naquele contexto, o declínio, né, da igreja, por exemplo, católica, o declínio, porque isso aqui mostra, retrato disso, sabe, é o declínio da igreja. É o declínio né? da igreja católica. Porque ela vai perdendo crédito, né, por causa disso. E o terreno vai sendo preparado em todas as frentes, né? O lado religioso, no que se refere aos pré-reformadores, porque esse é o contexto de John Hus e o contexto de John Wycliffe, né? Então, vão surgindo pré-reformadores, vão surgindo pessoas que não estão concordando com os rumos da igreja, né? Nem com a vida da igreja, querendo que a igreja volte o quê? Ao estilo de vida da igreja primitiva. Agora, não somente mais fatores externos, né? Agora são fatores internos. Dentro da própria igreja está dividida. Exatamente. E como nós falamos aqui, que no caso, a intenção desses pré-reformadores não era digamos... Surgimento de uma nova igreja. Não era surgir uma nova igreja, porque naquele tempo não era. Vocês sabem, né? Todo mundo sabe, o secretário ele também sabe, o pessoal de casa deve saber, logicamente, né, que a intenção não era essa. Acho que nem de Lutero inicialmente era de montar uma nova igreja. Não, nem de Lutero também. A questão era reformar a igreja mesmo, né? E a ideia era que a igreja mudasse o comportamento, mudasse algumas doutrinas e mudasse o comportamento. Essa era a ideia básica ali. Só que, lamentavelmente, ela partia para cima e ela não aceitava, né? E a gente até entende o porquê, porque aquele era um contexto que realmente havia digamos, na Europa, falando de Europa Ocidental, a gente tem uma religião, basicamente apenas uma, que dominava realmente. Existiam grupos, né? Pequenos grupos ali, mas se alguém olhasse para a França, por exemplo, não importa se na França tivesse milhares de valdenses, todo mundo ia dizer que a França era católica e pronto. Católica, pronto. Mesmo que tivesse lá na Inglaterra, porque a Inglaterra só vai tornar-se, digamos, cristã protestante, no caso anglicana, né? Lá em 1534, mas então antes disso ali, ela também é o quê? Mesmo que lá tivesse milhares de lollardos lá, né? No caso, seguidores ali, pregando o evangelho lá nas casas e tal, escondidos, mas vai olhar, não, ela é católica. Então o mundo era católico. Então a gente não é a mesma ideia que temos hoje. Hoje é uma ideia diferente. Hoje é a ideia de denominação. Essa ideia de denominação só irá aparecer lá por volta do século XVII, mais ou menos, né? Ideia de presbiteriana, congregacional, batista, aí depois, século XVIII, vem os metodistas, aí vai embora, né? Aí essa ideia de denominação amplia-se, mas antes não, era uma religião no Estado, né? Para o quadro do mundo, a maioria das pessoas eram analfabetas, a grande parte das pessoas eram analfabetas. As pessoas estavam debaixo de misticismo, numa igreja cheia de dogmas, de rituais. Isso causava peso nas pessoas, temor. Elas exerciam uma influência sobre as pessoas. Isso para ser quebrado, isso não quebra de uma hora para outra, isso leva séculos. Exatamente. E levou séculos. Mas sabe, pessoal, porque tinha um aluno, eu estava dando aula há poucos dias, e um aluno mesmo disse que, pastor, sinceridade, eu achava que Lutero chegou assim, tipo assim, levantou o martelo e disse, eu tenho poder. Aí, gostou eu tenho poder, não gostou? O meu secretário gostou de Pois é. Mas achou, então apareceu a reforma. Não, eu falei assim, não, gente. Pelo amor de Deus, a reforma foi construída gradativamente, o terreno foi preparado. Quando o Lutero chegou realmente, né, ele chegou no tempo certo, na hora de Deus mesmo, e aí sim,
foi muito corajoso, foi determinado, muito bem, beleza, com convicções ali, mas o terreno foi preparado para isso. A implantação dos ideais dos pré-reformadores foi muito maior do que nós imaginávamos. Muito maior. Muito maior. Muito maior. E é por isso que eu digo, quando eu mostro o mapa e mostro que quando Lutero chega, ele encontra os valdenses, ele encontra os Lollardos, ele encontra os Rusitas, ele encontra outros grupos lá, você fica meio assim, então sim. A pessoa acha que há um domínio de uma igreja, e esse domínio não aceitar, não tinha ninguém ali que não fosse daquela religião, e não é verdade. Lá, como nós já explicamos aqui, vários grupos estavam ali que contrariavam a igreja, que tinham sua linha de pensamento e a sua maneira de pregar o evangelho. Na verdade, eles não estavam contra a igreja, mas contra a liderança da igreja. Isso. E não de acordo com algumas doutrinas. Sim, exatamente. A princípio, todos eles queriam realmente reformar a igreja. E não sair dela, né? Bom, renascimento cultural também é o contexto. Então, antes de Lutero, o que eu tenho? O renascimento cultural. Mas o que isso tem a ver? Gente, é difícil entender. Até alguns questionam esse termo renascimento, renascer, como se tivesse o mundo tivesse morto, né? Talvez o termo poderia até ser outro, mas a ideia é voltar às origens clássicas, greco-romanas, né? Essa é a ideia do Renascimento, né? A literatura e tudo mais que pertencia à filosofia, etc, tal, né? Mas podemos dar um destaque aqui a queda de Constantinopla? Pode ser, 1454, 1953. 1453. Houve um grande impacto ali naquela região toda, né? Sim, também. Uma abertura. Uma mudança. Entendeu? Isso tudo foi colaborando. Uma mudança política e geográfica, né? A queda de obra vai fazer com que os muçulmanos tomem posse lá, controlem aquela área lá e vai forçar lá o que nós temos ali. Os grandes descobrimentos. As navegações, né? As navegações. Exatamente. Outra rota. Procura de novas rotas. Então, e terá a questão política também, comercial também. Vai mudar muito o mundo a partir daí, né? Da queda de Constantinopla. E no mesmo tempo, nós temos a invenção da imprensa, que é outra coisa que eu coloquei aqui também, que vai mudar muito, porque enquanto eu ficava lá escrevendo lá, né, o manuscrito lá, sei lá quanto tempo, de repente pegava lá, colocava a folha na prensa lá, e aí imprensa, né? Aí surgiu o nome imprensa, na prensa, e aí eu tinha 10.000 folhetos, né? E quem vai ganhar com isso? Também lá os reformadores lá, Lutero, Zwinglio, Calvino, todo mundo lá. É isso mesmo. Né? Então a queda de Constantinopla, que eu nem coloquei aqui, faz parte desse contexto também e vai ajudar muito geograficamente e, consequentemente, também a questão da própria reforma também. E um tempo que surgiu novos mundos, tá? Estavam surgindo novos mundos aqui, 1500 no Brasil. Exatamente. E nasciam já com a cruz, né? Exatamente, exato. Eu costumo dizer que cada navio levava lá a religião, né? E no caso, a maioria esmagadora, né, falando de Europa, era, claro, o catolicismo. Talvez nós temos alguns casos, como a América do Norte, que eram os anglicanos, né, e, por exemplo, os batistas, né, da Inglaterra e presbiterianos, América do Norte, né? Mas a América do Sul, por exemplo, essencialmente, né, colonizada, e aqui, no caso, seria mais o catolicismo, foi mais o catolicismo, né? E diz lá, o renascimento cultural, né, os renascentistas criticavam o que? A cultura medieval excessivamente o quê? Teocêntrica. Até eu fico criticando um pouco o termo teocêntrico, né? Na verdade, o Deus aí, Deus não é o centro, né? É a religião que é o centro. Perfeito, né? perfeito. Então, não é Deus. Não é Deus. Se fosse Deus, o mundo seria muito diferente, né? É verdade, bem colocado, é verdade. É sério. É a religião que é o centro, a religião que domina, que é o centro. Que dominava era a religião. Deus, às vezes, nem... Deus estava bem de fora, bem né? Fora é sério, mano. É sério. É verdade, né? Isso aí. Então, excessivamente teocêntrica, ou então
religiosa, ou com a religião dominando, né? Ou tendo a religião como centro, sei lá, defendia uma nova ordem de valores, né? E aí a gente sabe do contexto aí, né? Do humanismo, individualismo, essas coisas todas, nacionalismo, já começa tudo aí, né? A igreja impunha uma censura, né? Isso que eles criticavam, a censura da igreja. Muitos renascentistas criticavam, né? Humanistas criticavam a censura da igreja, né? Você não tinha liberdade para escrever, praticamente tudo que você escrevia ser vistoriado, né? Supervisionado, né? Pela igreja dominante. Uma Né? ditadura da fé. Tipo assim, né? Vai reclamar com quem? Exato, não tinha como, né? Tudo era vigiado, né? Tudo era anotado ali. Se fosse alguma coisa, Você podia acabar na fogueira. no dia. Se você fosse, na verdade, naquele contexto, você não podia nem ler as escrituras na língua nativa, né? Você tinha quem podia ler, iria lê-la na literatura, no caso, no latim, né? Então, quem sabia latim? Pouquíssimos sabiam escrever qualquer coisa, quanto mais latim, né? Então, eles não permitiam traduzir a Bíblia para a língua nativa. Lutero fez isso, mas antes teve alguém que chegou a fazer? Acho que teve alguém que fez, sim. Teve. O francês, por exemplo, John Wycliffe e outros. Pedro Valdo também teve alguns ensaios, algumas coisas. Teve outro também, alguns que tentaram fazer isso sim. Ou seja, popularizar a fé. Mas todos eles foram perseguidos e todos eles foram caçados, né? E muitos deles torturados e alguns mortos. Né? Alguns não, muitos foram mortos. Porque era a censura mesmo. A igreja controlava a educação, controlava a ciência, né? A gente lembra de Copérnico, por exemplo. E o conhecimento sobre Deus. O mais importante, o conhecimento sobre Deus. Exatamente. E era assim, o mundo era assim. Né? Hoje não é, mas naquela época era. O pessoal talvez até pense assim, mas a gente está. Nós estamos comentando algo aqui histórico, né? É histórico. Mas aquele contexto era assim. Então era aquele contexto. Agora é outro contexto, é visto de outra forma, mas aquele contexto era assim. A gente tem que entender que historicamente tinha esse controle, tinha essa censura sim, e não podia. Tanto é que se alguém temasse em algumas teses, ele ia para a fogueira mesmo, né? A não ser que ele retratasse, né? E se arrependesse e voltasse atrás, senão, poxa, já era. A importância da invenção da imprensa, que nós já falamos aqui, porque, por exemplo, Lutero lá na frente, quando ele escreve as 95 teses, rapidinho ela é o quê? Divulgada, copiada, né? É claro que Lutero, quando escreve na língua, no latim, no caso, e depois é traduzido, né? Obviamente, para que o povo pudesse entender, né? Mas ele não colocou lá na Catedral de Wittenberg, né, as 95 teses para o povão ler. Ele colocou lá uma chamada acadêmica, para os acadêmicos lerem, né? Tanto é que estava no latim, depois é que eles vão traduzir para as línguas, os dialetos, né? Digamos, por exemplo, o alemão e tal. Bom, é isso aí. A imprensa também é muito importante. Em 1445, eu coloquei um ponto de interrogação ali, que alguns ficam batendo essa data, né? Os humanistas também, como Erasmo de Roterdã, vai ser muito importante, porque é chamado príncipe dos humanistas, né? Erasmo de Roterdã, porque ele vai, no caso, pegar os melhores manuscritos em grego e vai fazer a tradução, a versão, né? No caso, em grego, né? Um Novo Testamento, tá? E então será algo assim extraordinário. E depois do grego, automaticamente passaria para o latim e depois outros e outras línguas, né? E especialmente nas mãos de Lutero, nas mãos de Zwinglio, nas mãos de Calvino. Esse pessoal aí irá usar esse Novo Testamento em grego de Erasmo de Roterdã. Gente, ali tem alguns quadros ali, ó, Leonardo da Vinci, por exemplo, né, o contexto do Renascimento, né, a Mona Lisa, temos aqui a Última Ceia também de Leonardo da Vinci, né,
Michelangelo não tem ali, podia colocar dele também, mas não tem, etc. E outros, né? E aí, a gente, por incrível que pareça, tá? Chegamos a Lutero. Então, Gustavo, o que nós entendemos aí? Que o mundo foi preparado, que o mundo foi trabalhado, como o terreno é trabalhado, o mundo foi trabalhado para que surgisse, para que chegasse Lutero. É isso. Deu para entender isso? Muito, muito. Na verdade, tem até um ponto que o senhor começou a falar aqui, que até dá destaque. A gente começou a falar no iníciozinho, acabou que a gente não voltou. Sim. Do mercantilismo. Exato. A economia, isso também teve um grande peso. Porque o Estado católico, vou colocar assim, ele meio que oprimia. Ele era contra o lucro. Exato. Não é isso? A usura, né? Entendeu? E o mundo estava crescendo. E aí entra a burguesia. A burguesia. A burguesia, aí ligado a isso, já o Gustavo está gostando do papo, da conversa, né? Está gostando da conversa, mas nós estamos terminando. Mas pegando no gancho dele aqui, a burguesia surge, e aí eu tenho que lembrar dos estados nacionais. Estados nacionais. Que estão aí emergindo aí. E claro que os reis, com poder agora centralizado, e quando eu penso no contexto do século XIV ao século XVI, quando eu penso em estados nacionais, eu tenho que pensar em Portugal, o pioneiro, tenho que pensar na Espanha, tenho que pensar na França e tenho que pensar na Inglaterra, né? Isso tudo gradativamente, tá? E claro, fica de fora aí o Sacro Império Romano Germânico, com seus reinos, né? Digamos, um império fragmentado, né? Cheio de pequenos reinos. Também tem que tirar desses estados nacionais a Itália, a Península Itálica, que também são reinos fragmentados. Mas esses estados nacionais, que têm um poder centralizado nos reis, vai depender muito da burguesia. E, de certa forma, eles irão se afastar, né, da igreja. Eles continuarão, pelo menos a Espanha, Portugal, Espanha e a França continuarão católicos, né, como os estados, né? Mas aí depois nós vamos ter os territórios alemães, a parte norte especialmente, e a Inglaterra, que vai aderir ao protestantismo, né? E mais os países chamados nórdicos, né? Como então hoje, né? Hoje, no caso, temos na Dinamarca, Suécia, Noruega, esses países todos, a Holanda, né? Todos tornar-se-ão protestantes. Entendeu? Então, é claro que a questão econômica muda, né? O mercado muda, a burguesia, essa classe muda, né? E o Estado, os reis vão precisar da burguesia para poder sustentar, né, os seus funcionários, o seu exército, né? E a igreja não iria fazer isso. Tudo com a queda de Constantinopla, a necessidade de abrir novos caminhos, isso tudo favoreceu a burguesia, a geração de riqueza, investimentos. Exato. Então nós percebemos que antes de Lutero, o quê? O mundo está o quê? Mudando. Está mudando. Tá? Aí chega Tudo Lutero. está mudando. Economia, né? A área da ciência, educação, tudo está mudando. Tudo está mudando. Tá? As questões geográficas estão mudando, porque há essas mudanças também. As grandes navegações, o novo mundo, tudo isso, tudo está mudando. O mundo está mudando. O renascimento, a cultura, o humanismo, né? Dentro desse contexto renascentista, as ideias, a mentalidade está mudando, né? Só que a igreja dominante, a igreja católica, não acompanhou esse processo. E quando chegam os reformadores, quando chega Lutero e os seus amigos, né? Aí sim encontra esse campo aí bem preparado para isso. É isso aí, Gustavo. Mais o que, Gustavo? É isso mesmo. E ao invés de se abrir, né, se adaptar, exatamente, ao contrário, se fecha, persegue e acaba dividida. E os protestantes, a burguesia vai gostar muito do ideal, né, da tese, da ideia protestante, especialmente no que se refere ao que nós podemos chamar, você falou mercantilismo, que também é chamado por alguns de pré-capitalismo, né? Exatamente. Livre comércio. Exato. Né?
Então é isso daí, isso que está acontecendo. Então o mundo foi preparado que religiosamente pelos pré-reformadores, né? Politicamente, socialmente, porque nós temos um mundo agora totalmente diferente, bem diferente, Culturalmente. né? Culturalmente, está tudo mudando realmente, né? E aí quando o Lutero chega, ele encontra essas mudanças todas favoráveis a ele, né? E Deus o abençoa e Deus o protege, e ele então vai lá no 1517 e prega na Catedral de Wittenberg as 95 teses. E aí sim, né? Aí nós temos o que conhecemos hoje como reforma. Agora o Lutero, olha, o Gustavo Lutero, essa foi boa, hein? Brincadeira, eu consigo pagar um lanche, isso aí não é de graça, não. Depois moral para Lutero, hein? Não, é um elogio, né? Elogio, realmente. Viva a reforma. É isso aí, gente. Bom, o termo protestante, né? O pessoal às vezes não sabe de onde surgiu o termo protestante. Esse termo não existia, né? Obviamente não, pelo menos não com a ideia religiosa, né? Ele surgiu em 1529, tá? Quando na dieta de Speyer, né? Nos territórios alemães, fizeram uma dieta, é claro que não é dieta alimentar, é uma reunião onde tinha lá a autoridade do imperador, né? E lá discutiram lá nessa reunião e ficou acertado que a única igreja que iria continuar seria a Igreja Católica nos territórios, no Sacro Império Romano Germânico, né? Chamado territórios alemães, né? A única igreja que iria continuar, né? Sendo que em 1526 eles já tinham decidido que os luteranos seriam, digamos, poderiam, né, seguir as suas ideias, né, evangélicas e tal. Mas aí, em 1529, eles mudam de ideia e aí que vai surgir o termo protestante, porque eles vão protestar, eles não vão concordar com a reunião, com a dieta de Speyer, e eles irão, então, protestar, por isso o nome protestante. Por isso que conhecemos hoje Reforma Protestante. Então, no sentido original, o termo é ligado aos luteranos, né? Mas depois entende-se que todos aqueles que protestam contra ou protestaram contra os dogmas, as doutrinas da Igreja Católica são o quê? Protestantes, tá? É isso daí. Ou seja, todo protestante é católico, que é Igreja Universal. O apostólico, que é a doutrina, o fundamento veio dos apóstolos. Exatamente. Mas ele não é romano. Exatamente, só não é romano porque a sé ou a centralidade não está em Roma, né? Está em Cristo. Em Cristo. Amém? Amém. Está em Cristo, a centralidade, claro, né, daquele que é cristão, né? Deus abençoe grandemente, gente. Está aí, né, conversando aí com o meu querido Gustavo Chase, né? Gustavo Che. Gustavo Che, Brasil pastor da Segunda Igreja Batista de Itaperuna e lá líder dos jovens lá. Um prazer, muito bom, Gustavo. Eu que agradeço o carinho, a aula que eu tive hoje aqui com pastor, professor, escritor. Nós aprendemos, né? Todos nós aprendemos sempre, né? Também tem o meu secretário aqui, Bruno Poeis, meu secretário. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor neste momento, né? E agradecer por esse tempo que Ele nos deu aqui, tá? Isso aqui, claro, vai ser editado, gravado, já está sendo gravado, vai ser editado, colocado no canal no YouTube depois, tá bom? E você lá, vai lá e se inscreva-se no meu canal lá, Ronaldo Viana S. Tá bom? Vamos orar ao Senhor então. Obrigado de coração, tá? Deus, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença. Louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela vida de tantos reformadores, pessoas que deram suas vidas, Senhor, num tempo tão difícil, num tempo tão complicado. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por estes homens que realmente revolucionaram em seus contextos históricos o mundo, Senhor. Ó Deus, obrigado porque nós temos hoje a Bíblia à mão, nós temos a possibilidade, a liberdade, ó Deus, de pregar o Evangelho, e deve-se ao trabalho desses homens, dos pré-reformadores, dos reformadores,
Muito obrigado, ó Deus, em nome de Cristo. Abençoe nossas vidas, que possamos exaltar, glorificar e honrar o teu nome e fazer valer a pena o que esses homens fizeram, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graças a Deus, é isso daí. Tá? Deus abençoe.